Olá, o meu nome é Paulo Cogos e esta gravação é um resumo da meditação do Padre José Lino na Opus Dei a respeito dos temas desprendimento cristão e temperança, com alguns comentários meus. Que o Espírito Santo Paráclito nos ilumine para melhor contemplarmos essa meditação, aproximando-nos da verdade, aproximando-nos de Deus. Amém. Conta-se de um padre que disse ao seu discípulo: "Você deve ter uma vida desprendida, voltada para as coisas de Deus." E o discípulo disse: "Eu não consigo, padre, eu tenho muitas ambições." E o padre respondeu: "Eu tenho ambições muito maiores do que a sua. Eu ambiciono a vida eterna. Eu ambiciono a felicidade plena, eterna ao lado de Deus. É muito mais do que as suas ambições. Nós temos que ter ambições, mas as nossas ambições devem ser ordenadas para a maior de todas, que é o serviço de Deus. Aspirar à santidade, essa é a maior das ambições. E é uma ambição ordenada. Todas as ambições que nos levam à santidade são ordenadas. Eu ambiciono, por exemplo, ser um grande médico para poder ajudar as pessoas doentes. Ótimo. Ou seja, a ambição não é algo intrinsecamente ruim, ela pode ser muito boa. A ambição de ser pleno, a ambição de ser livre, e é para isso que Deus nos chama. Deus nos chama para a plenitude. Deus nos chama para a liberdade, mas não existe liberdade sem virtude, porque é o homem pleno que deve ser livre, não o homem caído. A liberdade do homem caído de continuar pecando é a escravidão do homem pleno. Vejam Jesus na manjedoura. Perfeito homem e perfeito Deus. Pleno, obviamente, mas desprovido de bens materiais. Não havia lugar para a Sagrada Família na hospedaria, e Virgem Maria, nossa Santíssima Mãe, deu à luz ao nosso Salvador numa manjedoura. Como disse São Paulo: "Sendo rico, fez-se pobre, para que vós sejais ricos em sua pobreza." Jesus nos mostrou o caminho da felicidade plena. O caminho da felicidade plena não são os bens materiais. O caminho da felicidade plena é Cristo. É a moral cristã. Mas vejam que Deus não é inimigo da riqueza material. Jesus Cristo banqueteou-se na casa de Zaqueu, vestiu uma bela túnica, provavelmente tecida com muito amor por Virgem Maria, mas comprada com os recursos materiais do trabalho honesto de São José. O desprendimento de Cristo, como nós vemos, é voluntário, não é imposto. Jesus não força ninguém ao caminho. Ele ensina o caminho, ele propõe o caminho. Não há exigências materiais para ser um discípulo de Cristo. Você pode ser pobre porque Cristo era pobre. Você pode ter muitos bens materiais. A exigência de Cristo era moral. É preciso ter um elevado padrão moral e não um elevado nível de riqueza material. Porque a moralidade é o lastro de tudo. Sem ela não há civilização. Os bens materiais podem ser usados moralmente para a glória de Deus, para a nossa santificação. Mas o apego a esses bens materiais, ou seja, quando eles se colocam acima da moral, acima do serviço de Deus, este apego traz a morte. Este apego nos traz a inquietação, a infelicidade e nos afasta da nossa plenitude, que é a comunhão com Deus. Esse apego ao mundo é o oposto da oração. A oração nos coloca em sintonia com as coisas de Deus. O apego ao mundo seria uma interferência. Nós devemos sempre nos mantermos pobres de espírito, pois deles será o reino dos céus. Nós precisamos de Deus nos nossos corações. Nós somos pobres, nós somos miseráveis sem Deus. Não se ache rico porque você tem riquezas materiais. Você não tem nada sem Deus. Assim disse São José Maria Escrivá: "Eu quero morrer pobre, ainda que eu tenha milhões à minha disposição." E quanto à parábola do jovem rico? Jesus disse ao jovem rico: "Venda tudo, doe o dinheiro aos pobres e siga-me." Pois é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Nosso Senhor Jesus não se referia aqui a riquezas materiais, mas àquele que se acha rico de espírito porque tem riqueza material, aquele que trocou Deus por bens materiais. Esse não entrará no reino dos céus. Você não precisa vender tudo o que você tem e ficar sem nada, como um monge cartucho. Esse tipo de vida ascética é uma vocação muito especial. Mas você precisa obedecer a Deus. Deus, no caso Deus Filho, deu uma ordem direta ao jovem rico: "Venda tudo e siga-me." Esse sim teve que vender tudo. Essa era a vocação dele. Mas o desapego aos bens materiais é um mandamento universal. Do contrário, o homem se diminui antropologicamente. Porque aquilo que faz do homem digno não é a quantidade de riquezas materiais que ele tem, mas as suas virtudes ordenadas a Deus.
Quanto um homem pode abdicar de si próprio, das suas virtudes, das suas vocações, da sua felicidade? Lembrando sempre que quando o homem abdica da felicidade eterna nos céus, ele sofre as consequências em perda de felicidade aqui na terra já, de felicidade passageira. Quanto um homem perde da sua saúde espiritual por causa de dinheiro, por causa de bens materiais, além de tornar-se insensível para com o próximo. E quanto que a sociedade perde moral e até mesmo materialmente por esse comportamento, por essa perda da subsidiariedade. Esta queda na dignidade antropológica do homem reflete-se na sua escravização. Os bens materiais deixam de ser uma ferramenta do homem no seu encontro com a própria plenitude, e o homem passa a ser uma ferramenta dos bens materiais, uma ferramenta do mundo. Obviamente que os bens materiais não são seres animados que vão controlá-lo, mas aqueles que mais controlam os bens materiais, os grandes bilionários corporativistas, esses sim passarão a controlar este homem desvirtuado na sua natureza antropológica. Mais uma vez parafraseando o grande São José Maria Escrivá, que falava no senhorio. O homem deve ter domínio, ele deve saber utilizar os seus bens, se libertar das amarras do mundo e assim exercer a sua verdadeira liberdade. Qual a pior forma de roubo que você pode impor a um homem? É aquela em que você o torna pobre sem roubá-lo diretamente. Tire-lhe as virtudes, exorte-o ao vício e sem subtrair um centavo da sua carteira, você o tornará o homem mais pobre do mundo. Só adquira as posses que você possa honrar com o uso ordenado. Se você adquirir uma posse que você não pode honrar com o uso ordenado para sua santificação, para sua plenitude, você gastou tempo, você gastou energia e você gastou dinheiro para nada. Você desperdiçou recursos. Mais do que isso, você tirou esses recursos de alguém que poderia fazer melhor uso. Você consumiu aquilo que poderia ser do seu próximo. O desprendimento cristão te santifica diretamente e santifica o próximo por caridade, o que também se reflete na sua própria santificação. A construção da civilização do amor é caracterizada pela constância, quando exercidas as virtudes. Falemos agora de uma virtude essencial para que nós exerçamos o desprendimento cristão, que é uma das 4 virtudes cardinais. É a virtude da temperança. A temperança é o domínio e uso adequado das capacidades humanas. Por causa da nossa queda após o pecado original, possuímos uma pulsão à desordem. Somos facilmente corrompidos pelo mundo. E o mundo criado originalmente bom nos planos de Deus, pela queda do homem torna-se hostil ao homem virtuoso, co-criador de Deus. Cabe tornar esse mundo menos hostil, imprimindo-lhe as marcas das suas virtudes, as marcas da sua caridade, do seu serviço a Deus, do seu apostolado. Para isso, o homem deve ordenar os seus apetites, o que não é fácil. São Paulo dizia: muitas vezes eu não faço o bem que quero fazer e faço o mal que não quero. A temperança começa na humildade, reconhecendo, como São Paulo, as nossas fraquezas, a nossa incapacidade, não pecando pela ilusão da autossuficiência. É preciso a graça para ordenar os afetos. O Catecismo da Igreja Católica nos diz: controla tuas paixões e ganha a paz, ou deixa-te dominar por elas e te torna infeliz. A oração e uma vida moral são essenciais, pois alimenta nossa alma com a graça de Deus, e a graça nos confere a liberdade sobre as nossas paixões, afastando-nos de 2 extremos pecaminosos, o hedonismo e o estoicismo. O hedonismo é a busca desordenada do prazer sensível, as orgias, a gula, a luxúria. O estoicismo é o homem que mata suas paixões, talvez uma covardia, uma desumanização onde mais nada te afeta. Não matemos as nossas paixões, não sejamos libertinos com as nossas paixões, mas as ordene para o serviço de Deus, para a glória de Deus. É necessário dominar os instintos. Post coitum animalis tristis nisi gallus que cantat. Após o coito, o animal fica triste, exceto o galo que canta. Porque não é o prazer sensível que preenche a nossa alma. A nossa alma tem sede do infinito. E só Deus, infinito, pode preenchê-la. Logo, a temperança, que nos torna capazes do desprendimento cristão, permite que nós paremos de nos focar em si próprios,
nas nossas próprias necessidades desordenadas e passemos a olhar o próximo, há uma relação direta entre temperança e caridade. Enquanto o consumismo hedonista consome recursos escassos, a caridade que advém da temperança multiplica o amor e a santidade, aumentando a prosperidade de toda a sociedade. E como nós já dissemos aqui, a prosperidade material não é inimiga da santidade. As satisfações que temos nessa vida de forma ordenada nos santificam, assim como a penitência e a dor nos santificam, quando ordenadas a Deus. Não tenha escrúpulo de consciência, não seja um puritano. Não impeça que alguém por caridade te proporcione prazer e satisfação, claro que de forma digna, de forma ordenada, porque a pessoa que te faz bem está se santificando. E por amor você deve gostar que ela se santifique. Que os prazeres ordenados sejam um louvor a Deus, uma contemplação da sua obra. Mas lembre-se, nós não somos animais. A racionalidade é um atributo da nossa alma imortal que os animais não têm. Portanto, esta racionalidade deve manifestar-se na prática, impedindo que tomemos decisões erradas por puro impulso. Como dizia o grande São José Maria Escrivá, nota-se no homem temperado um recato natural. Nota-se na sua conduta o império da inteligência. Até mesmo o descanso deve ser ordenado. Descansar é bom, permite a regeneração do corpo, permite algumas atividades contemplativas, mas é diferente de se jogar, de entrar num estado vegetativo. O descanso destemperado também é um pecado. E esta preguiça, como diz o grande padre Francisco Fausto, é uma falta de amor com o próximo, pois você não o está servindo e você não está servindo a Deus. A temperança é uma questão de hierarquia. É Deus no topo. É a sua dignidade como criatura criada à imagem e semelhança de Deus, filho adotivo de Deus Pai, co-criador. E isso vem logo em seguida. E são as coisas do mundo como as nossas ferramentas. O desprendimento cristão e a temperança podem se resumir naquilo que São José Maria Escrivá chamou de coração enamorado. Multiplique assim, não o seu consumo material, mas os seus atos de amor a Deus e ao próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.